Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo contando como que foi o processo da minha cidadania italiana, beleza? Então vocês viram aí no vídeo anterior, ou se você é novo aqui no canal, já veja o vídeo anterior a esse aqui, que é o vídeo de eu contando o que aconteceu, porque que eu saí da Irlanda e vim aqui pra São Paulo, que foi exatamente por isso, pra pegar minha cidadania italiana, né? Mas dá uma olhadinha no vídeo lá que tá bem legal, um vlogzinho viagem também. Enfim, e aí vim pra cá pra pegar o meu passaporte, na verdade, né? Porque a cidadania é todo o processo. Eu vim pra cá pra pegar o meu passaporte italiano. E agora nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco de como foi todo esse processo, quanto tempo durou, quanto foi, enfim, um pouco de tudo isso pra vocês, beleza? Que eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente tá passando por esse processo também, muita gente tá iniciando o processo de se dar reconhecimento, né, de cidadania italiana, cidadania portuguesa, cidadania espanhola. Tem muita gente aí que tem direito à cidadania europeia e acaba não sabendo, né? Enfim, ninguém da família anteriormente foi atrás e aí você acaba descobrindo que tem o direito de fazer isso. Então vou contar aqui um pouquinho como foi o meu processo na reconhecimento da cidadania italiana. Então vamos lá, né? Como toda a história, vamos começar do começo, que na verdade é o seguinte: lá em 2000, vamos voltar 5, 6 anos atrás, lá em 2019, que foi quando meu primo foi morar lá na Irlanda, né? Meu primo foi morar em Dublin há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Em 2019. Só que um pouco antes dele ir, ele já tinha conversado um pouco com a minha avó sobre isso, né? Sobre os antepassados, sobre a nossa família, né? Por parte da minha avó, né, família italiana e tudo mais. Ele já tinha conversado um pouco com a minha avó, já tinha entendido um pouco ali mais ou menos da linhagem, né? Mas até então, ok. E aí, chegando lá na Irlanda, depois de um tempo, ele descobriu que a gente realmente poderia ter esse direito da cidadania italiana e ele começou a correr atrás, né? E aí foi que começou o nosso processo, né? Porque o processo da cidadania italiana aqui, eu não vou saber passar exatamente passo a passo para vocês. Eu vou passar aqui mais ou menos o que eu lembro e como eu sei que foi, né? Porque, enfim, vamos passo a passo. Mas aí o processo ele se inicia pelo quê? Pelas certidões de nascimento, casamento e certidão de óbito também dos italianos. Ou seja, a gente tinha que achar no cartório os italianos da família, né? Então a gente já sabia mais ou menos quem que era ali, que era os pais da minha avó, né? Mas aí a gente teve que ir mais a fundo e aí, enfim, todo esse processo de procura de documento em cartório, eu arrisco dizer que é o mais chato e o mais burocrático, porque leva tempo, entendeu? Porque às vezes você acha que tá em um cartório e não tá, tem que ir em outro cartório e não sei o que, e vai. E o cartório sempre trabalha com prazos, né? Trabalha, não sei o que, 2 semanas, um mês, não sei o que. Então cada certidão que a gente acha que tá em um lugar vai ali 2 semanas, um mês e não sei o que, e quando você vê já passou um ano, né? Então a gente ficou aí de 2019 até meados de 2020 nessa fase aí da procura de documentos, né? Porque, como eu falei, tem que pegar o documento desde o italiano, tipo assim, achou o italiano da família, beleza, aí vai descer na árvore genealógica até, no caso, a gente, né? Então aí foi pegando certidões e cada certidão tá em um cartório diferente, numa cidade diferente, num estado diferente, enfim, aí tem toda essa fase, né? A gente fez a nossa cidadania com uma assessoria, né? E aí, obviamente, nessa fase eles foram ajudando. Nessa parte eu não vou lembrar muito bem, porque ali em 2019 eu tinha 16 anos. Então eu não estava muito inteirada do que estava acontecendo realmente. Eu sabia que estava rolando essa movimentação, mas eu não estava super engajada ali, procurando também junto. Tava mais o meu tio e a assessoria ali cuidando dessa parte da busca de documentos, que, como eu falei pra vocês, é uma parte bem chata, bem burocrática e pode ser bem demorada. E aí, como eu falei pra vocês, né, durou essa fase até mais ou menos meados de 2020, só que o que a gente tem em 2020? Pandemia, né? Então as coisas ficam, obviamente, mais lentas, ficam mais burocráticas, ficam mais difíceis, né? Porque os cartórios não estavam funcionando 100%, enfim, várias coisas não estavam funcionando, não podia sair para ver, para procurar, enfim, então deu uma dificultada nessa parte também. E aí depois que você reúne todos os documentos, né, de todo mundo ali, desde o italiano até vai descer na árvore genealógica, você tem que fazer o apostilamento desses documentos, né? Colocar todos esses documentos ali numa apostila certinho e traduzir eles, né? No nosso caso a gente traduziu para o italiano, assessoria, né? Que
deu essa força pra gente, traduziu, apostilou tudo e traduziu pro italiano, né? A assessoria que a gente tava, eles estavam diretamente lá na Itália, então assim, na teoria era um pouco mais fácil, né? Porque como eles estavam lá na Itália, enfim, tinha mais uma maleabilidade ali de lidar com os comunes italianos e de traduzir tudo isso, fazer essas burocracias do português pro italiano. Mas como eu falei pra vocês, eu não vou saber tintim por tintim, porque não fui eu que corri atrás, foi meu primo, entendeu? Então tudo ali meio se originou no meu primo, sabe? O meu primo foi fazendo e a gente, o restante da família, entrou como... Caraca, como fala? Não é... Ia falar agregado, mas não é agregado a palavra. Como um adicional, entendeu? A gente entrou como um adicional. Então o principal era meu primo, e aí meu tio, pai do meu primo, minha prima, minha outra tia, meu primo, enfim, a gente entrou como um adicional, entendeu? Então, tipo assim, como tinha que chegar a árvore genealógica até o meu primo, antes do meu primo vinha meu tio, vinha minha tia, então foi entrando tudo ali, a gente só foi meio que adicionando as nossas certidões junto também, sabe? Que foi o que facilitou muito. E aí, desde quando o meu primo foi, né, pra Irlanda, em 2019, eu falei, caraca, dá pra sair disso daqui, que legal, vou picar a mula, né? Mas, óbvio, com 16 anos a gente acha que tudo é mais fácil, tudo é mais simples, não, porque é só fazer isso, só fazer aquilo, e não era, né? É um processo muito mais burocrático, eu não sabia que era um processo tão demorado, tão burocrático assim, e aí eu tinha planos, né? Falei, não, quando eu terminar o ensino médio, eu já vou embora. E aí não foi o que aconteceu, né? Porque eu terminei o ensino médio ali em 2021, também na pandemia, e aí 2021 ainda estava longe do processo da cidadania italiana ficar pronto. E aí eu tive que, enfim, tomar outros planos e aguardar até a cidadania ficar pronta, né? Que, como eu falei, eu não esperava que seria tão demorado. Eu acredito que por conta desse meio aí da pandemia, 2020, 2021, acredito que deu uma atrasada legal, sabe? Hoje em dia eu não acredito que demore tanto tempo. Acho que em média de 2 anos, 1 ano e meio, de 1 ano e meio até 2 anos e meio, se você fizer via judicial, né? Que foi como a gente fez, ou seja, a gente em um lugar e lá na Itália de outro, porque tem 2 formas de fazer também, que é a via que você vai para a Itália, né? Você vai para a Itália, fica 3 meses aproximadamente, 3 meses na Itália e faz todo o processo diretamente lá na Itália. É um processo bem mais rápido, né? Você precisa ficar 3 meses lá só e depois você já sai com o passaporte italiano, mas como nem eu, nem meus tios, nem minhas tias, enfim, nem meu primo que estava lá como intercambista, a gente não podia ir lá para a Itália, então foi essa maneira que a gente encontrou de fazer esse processo. Enfim, e aí o processo foi correndo, né? Eu sei que depois que você apostila tudo, traduz para o italiano, os advogados deram entrada oficialmente no nosso processo lá no Comune Italiano, e aí tem toda uma fase de espera, você tem que esperar os advogados lá, os juízes italianos verem o processo, ver se está tudo certo com a documentação, aí se a documentação não está certa, já volta, tem que pegar a documentação nova, traduzir, apostilar de novo, enfim, é esse processo. E aí eles deram entrada lá no Comune Italiano, né, para os juízes avaliarem tudo certinho, e aí depois de um tempo, esses juízes, eles marcam a audiência, né, que é, na verdade, é a audiência que eles vão realmente bater o martelo ali de falar, ó, tá tudo certo ou tá tudo errado, né? Então, por isso que essa fase de apostilamento, de tradução de documentos, de busca de documentos é muito importante, entendeu? Porque já pensou, você faz tudo aquilo lá e chega lá na hora do juiz, tá faltando, sei lá, um documento ou um outro documento tá errado, e aí você tem que voltar tudo de novo. Então, aí nessa parte, eles marcaram a nossa audiência 1 ano pra frente, entendeu? Em 2022, eles marcaram a nossa audiência para 2023. Exatamente 1 ano, tipo, acho que foi em junho de 2022, marcaram a nossa audiência para junho de 2023. Então, tipo assim, a gente tinha 1 ano para ficar só esperando, não podia fazer nada, né? Tinha que ficar esperando só chegar a audiência, e aí na audiência, sim, eles iam falar, ó, tá tudo certo com a documentação, pode prosseguir. Aí eles fazem um documento, né, depois dessa audiência, deu tudo certo, depois dessa audiência eles fazem um documento que mostra que o processo tá ok, que, se eu não me engano, é trânsito em julgado, né, certidão de trânsito em julgado, que eles mostram ali, ó, a gente viu aqui, tá tudo certo, já pode ir para a fase das transcrições das certidões de nascimento, que aí é uma outra fase, que o que acontece? Eles pegam as nossas certidões italianas,
nossas certidões de nascimento brasileiras, né? Enfim, minha, dos meus primos, das minhas tias, do meu tio, da minha avó, enfim, pega a certidão nossa, que nascidos aqui no Brasil, e aí eles fazem uma nova certidão como nascidos na Itália. Entendeu? Então eles vão mudar e a nossa certidão, quer dizer, vão mudar, a gente continua com a nossa certidão de nascimento aqui no Brasil, mas eles fazem uma certidão nova, como se a gente tivesse nascido na Itália, entendeu? Nascido na Itália. E aí, a partir disso, enfim, vamos por partes, espera aí que eu me perdi. Antes dessa certidão ser feita, essa certidão nossa de nascimento na Itália, tem esse documento que chama o trânsito em julgado, que é o que mostra ali, falando assim, a audiência deu tudo certo, a partir de agora vocês podem começar a fazer a certidão deles, né? E aí esse processo demorou um pouquinho também para sair, né? Esse processo só desse documento, depois da audiência, esse documento, esse trânsito em julgado demorou um pouquinho para sair também. E aí, enfim, e aí isso, ano passado, 2023, eu já com a expectativa, nossa, 2023, caraca, final do ano já vou embora, né? Já vai ficar tudo certo. Porque ali tem uns prazos, né, que eles falam, 30 dias, 60 dias, 120 dias, a gente acaba acreditando nesses prazos, mas, enfim, juiz, assim, comune é sempre... É igual aqui no Brasil, né? Tem o prazo, mas nem sempre vai ser naquele prazo. Pode ser antes, pode ser depois e geralmente é depois, né? E foi o que aconteceu com a gente. Então esse documento saiu um pouquinho depois e aí entrou na fase de certidão, né? De fazer essa certidão de nascimento nossa italiana. E essa parte até que foi bem rápida. Eu achei que ia ser bem mais demorada, mas foi uma parte até bem rápida. Depois dessa fase, entra a fase ali de atualização do AIRE, né? Que aí... não vou saber explicar tintim por tintim para vocês o que é cada coisa, mas o AIRE, ele basicamente vai pegar as suas informações principais, ou seja, vai ser o seu cadastro no governo italiano, vamos colocar dessa forma. Resumida aqui, a gente teve a nossa sentença positiva lá no Comune italiano, mas aí dessa sentença positiva até o nosso passaporte, até a gente pegar o passaporte, tinha uma série de burocracias que foi isso que eu falei pra vocês. Essa transcrição de certidão de nascimento, o AIRE, que é um cadastro no governo italiano, enfim, uma série de coisas, né, que tinham aí até a gente chegar na fase do passaporte italiano. E foi nesse meio tempo que eu falei, cara, eu não vou ficar esperando, aqui vai ser um vídeo 2 em 1, entendeu? Contando também como foi a minha decisão de ir pra Irlanda e um pouco do passaporte aqui, porque as duas coisas, elas estão interligadas, né? Então, nesse meio tempo eu falei, cara, eu não vou, porque não tinha uma previsão exata de quando que ia sair. Então eu falei, cara, eu não vou ficar aqui esperando, né? E aí calhou de, enfim, várias coisas na minha vida aí encaminhando pra dar certo. Falei, não vou ficar aqui no Brasil esperando, já tô esperando há anos. Já que é pra esperar, vou esperar na Irlanda, né? E aí juntei minhas coisas, me organizei certinho. E aí, em março desse ano aqui de 2024, fui pra Irlanda, né? Porque eu falei, pô, entrei esperar no Brasil e esperar na Irlanda, vou esperar na Irlanda, que pelo menos já tô na Europa, já sei como é que as coisas, já vou pegando o jeito de como que as coisas funcionam na Irlanda, já que eu quero ir pra Irlanda de qualquer forma, já vou lá como estudante, como intercambista, já vou pegando o jeito, já vou treinando meu inglês, que aí quando sair o passaporte, pelo menos eu já sei mais ou menos o caminho das pedras, né? Que foi o que aconteceu. Uma coisa que eu não tava contando é que, assim, igual eu falei, essa fase da certidão de nascimento na Itália, igual eu falei mais no começo, foi mais rápida do que eu imaginava, entendeu? Então eu cheguei na Irlanda em março e aí mais ou menos no final de abril a assessoria entrou em contato com a gente falando que já estava tudo certo ali, era só algumas atualizações nesse cadastro do governo italiano e depois já poderia agendar o passaporte. Eu falei, caraca, mas rápido assim, né? Pô, demorou 5 anos, agora que eu tô aqui, foi rápido assim. Enfim, aí teve ainda esse processo de atualização no cadastro do governo italiano, tem todo aqui o AIRE, né? É uma parte também um pouquinho mais burocrática. E aí, como eu tava na Irlanda mesmo, não tinha mais tanta pressa, entendeu? Porque eu falei, pô, já tô aqui na Irlanda, entendeu? Já tô aqui, não ia dar pra eu sair da Irlanda de um mês pro outro pra vir pra cá de qualquer forma, entendeu? Porque eu tava no meio do intercâmbio, enfim. Então não ia dar pra eu vir pra cá. Então eu falei, pô, vou me programar pra eu voltar pro Brasil no final do ano, né? Que aí pelo menos as coisas já vão estar mais encaminhadas. Enfim, e aí quem enfrentou ou quem tá enfrentando esse processo aí da cidadania italiana sabe que a parte do agendamento do passaporte, cara, é uma parte bem complicada. Uma parte bem difícil porque tem muita gente querendo agendar e poucas vagas,
né? Enfim, o site ali do agendamento, Prenota-me, né? Ali no agendamento é um pouco confuso. Se você não tem os macetes, se você não tem uma internet boa, se você não tem agilidade no computador ou até no celular, fica meio ruim de fazer o agendamento. Enfim, e é uma parte bem burocrática, uma parte que pode levar bastante tempo, inclusive, né? E aí eu falei, pô, vai chegar nessa parte do agendamento do passaporte que eu sei que vai ser uma dor de cabeça também. E aí, como eu falei, eu tava encaminhando todas as coisas para vir para cá só agora no final do ano, porque a minha passagem de volta, quando eu fui para Irlanda em março, eu comprei a passagem de ida para Irlanda e a passagem de volta aqui pro Brasil, mas a minha passagem tava para novembro. Aí, na verdade, eu falei, pô, vou aproveitar que vai estar ali mais ou menos no mesmo tempo, e aí eu só antecipei a minha passagem agora para outubro, né, para vir para cá para poder fazer tudo. Enfim, e aí como esse processo é um processo complicado, é um processo um pouco burocrático, eu contratei uma assessoria para fazer essa parte para mim, né? Assim, a assessoria que fez todo o processo da reconhecimento da cidadania pra gente, eles faziam sim esse serviço, mas eu preferi escolher outra pessoa para fazer esse serviço do agendamento do passaporte para mim, que foi o Mário Gasparini. Não sei se vocês... Bom, provavelmente se vocês estão pesquisando sobre cidadania italiana, vocês já devem ter visto algum vídeo dele, e aí eu vi que ele faz esse serviço e, cara, enfim, entrei em contato com ele ali, a gente conversou, super solícito, e aí me explicou certinho como fazia. Eu falei, cara, manda bala, vamos fazer. E aí eu passei pra ele certinho quais que eram as minhas disponibilidades, né, pra marcar. Enfim, ele agendou pra mim tudo certinho. Não é publi, tá bom? Não é publi, mas gostaria que fosse. Mas o vídeo aqui é pra ajudar vocês aí que estão passando por esse processo também de passaporte italiano, cidadania e tudo mais. Eu acho que é importante a gente se ajudar, né, e não custa nada também passar uma informação dessa. Ele foi super bom, fez o agendamento, deu tudo certinho, então não custa nada passar essa dica aqui pra vocês também. E aí vamos para a parte agora do dia do agendamento, né? O dia que eu fui lá no consulado italiano pegar o meu passaporte, como que foi. Então eu cheguei antes do meu horário lá, justamente para ser uma das primeiras da fila, né? O consulado lá ele abre 8h30, mas meu horário era só às 9h, mas 7h30 eu já tava lá. 7h30 eu já tava lá, tinha 2 pessoas na minha frente, só que eles eram para serviços diferentes. Quando abre o consulado ali, eles separam por filas, né? No dia que eu fui, eles separaram por 3 filas. Então, uma fila era para quem tá fazendo o processo de cidadania pelo consulado, a outra fila é pro próprio passaporte, né? E uma outra fila é para vistos e alguns outros serviços que o consulado presta. E aí, a fila que anda primeiro, né? Primeira fila que eles chamam e a mais longa também é a fila do passaporte. Então era a primeira pessoa da fila do passaporte. E a fila do passaporte também tem a normal e a preferencial, né? E aí, como eu cheguei mais cedo, né, meu horário era às 9h, eu cheguei lá às 7h30, eu peguei a segunda senha, né, para fazer o passaporte, porque tinha um senhor preferencial e foi na minha frente. Então, assim, uma dica que eu posso dar para vocês aí, vocês que estão com o agendamento próximo, né, marcado, cheguem cedo. Se o seu agendamento é, sei lá, 9, 10 da manhã, cara, procura 8 horas já tá lá. Eu acho que depende muito do dia também, né? Enfim, mas procura estar lá com um tempozinho de antecedência pra você não ficar muito tempo na fila esperando, entendeu? Mas enfim, e aí foi isso. E aí chegando lá, entrando tudo certinho, assim que o consulado abriu, umas 8h30, eles já pegaram nossos documentos ali, a gente já entrou. E aí, na hora que eu fui chamada lá no guichê, eu vou deixar até a senha aqui pra vocês, minha senha era 02. E aí, a hora que eu fui chamada lá no guichê, o rapaz só pegou os meus documentos, né, conferiu ali, tipo, no site do consulado tem alguns documentos que a gente precisa levar, então eu levei esses documentos pra ele, levei uma foto também pra colocar no passaporte, e ele só pegou os documentos, conferiu ali se tava tudo certo, bateu os dados no cadastro do governo italiano. Lembra que eu falei pra vocês? O cadastro do AIRE? Então, bateu os meus documentos com os dados ali no governo italiano, né? No AIRE. Aí, beleza, confirmou ali, tudo certinho. Aí ele começou a cadastrar minhas digitais, né? Cadastrou minhas digitais e tal, pegou a foto. E aí falou pra eu fazer o pagamento da taxa, né? No dia que eu fui, acho que foi dia 11 de outubro. Mas aí também depende, porque é uma tabela que eles colocam lá. Tem no site essa informação também. Acho que são 100 e pouquinhos euros, 114 euros, alguma coisa assim. E aí depende da cotação do dia, né? No dia que eu fui, eu paguei 720 reais.
né? Aí é só cartão de débito, eles não aceitam Pix, não aceitam crédito e não aceitam bandeira Elo também. Então tem que ser Visa ou Mastercard. Então, cartão de débito ali, ele pediu para eu pagar a taxa, paguei a taxa ali. E aí pediu para eu assinar também, junto com as digitais. Pediu para eu fazer a assinatura ali que ia no passaporte. Fiz a assinatura certinho, ele falou para mim: você quer voltar 12h30 ou 3 da tarde? Eu falei, 12h30, né? Ele falou, então 12h30 só chegar aí que a gente entrega. E aí eu cheguei 12h30, fui 12h30. Isso, tipo assim, foi super rápido. Eu entrei, aquele horário que eu falei pra vocês, 8h30, quando foi 9 horas eu já tava saindo, sabe? Isso porque teve o casal ali preferencial que foi na minha frente e tal, mas foi um processo assim muito rápido. Então, aí eu saí, né, e retornei lá 12h30. Só que quando eu retornei 12h30, a fila tava imensa, né? Enfim, acabei atrasando porque saí de lá, é lá na Paulista. E saí, enfim, a gente deu uma volta ali na Paulista, voltei pra minha casa e da minha casa fui de novo pra lá. E aí cheguei lá, já era tipo mais de meio-dia, então já tinha a fila. E aí demoraram também pra chamar, enfim, demorei mais na fila ali pra pegar pra retirar o passaporte do que lá dentro fazendo o processo mesmo. Mas aí foi super tranquilo também, dei meus documentos, ela pegou ali o passaporte, entregou. E aí foi só benção, vou deixar a fotinha aqui pra vocês também, lá na frente do consulado com o passaporte, graças a Deus. Essa parte é muito boa, né? A gente sempre fica feliz pegando o passaporte. E, enfim, aí nessa parte mais burocrática do processo ali foi mais ou menos isso. Essa parte da burocracia foi isso, né? No nosso caso, no caso da nossa família, durou ali uma média de uns 5 anos, todo esse processo. Eu não sei se por conta de ter muitas pessoas fazendo, da família, né, no caso, de ser, acho que foram 5 pessoas da família, 5, 6 pessoas da família fazendo um processo só, pode ser que isso tenha feito com que o processo demorasse um pouco mais, né? Fosse um pouco mais difícil e levasse mais tempo. Não sei se isso é um fator agravante para demora, mas acredito que é uma possibilidade. Então, como tinha muita gente, né? Então demorou o nosso processo aí nesse torno de 5 anos. Então, de 2019 ali até 2021 ficou nessa fase da procura de documentos, apostilamento e tradução dos documentos. E aí depois, quando dá entrada no Comune, meio que espera, né? Depois que deu entrada no Comune, aí claro que cada caso é um caso, mas no nosso caso foi assim, deu entrada no Comune, a gente meio que teve que esperar, entendeu? Esperar ali e tudo mais até a data da sentença final. Bom, novamente, é muito importante você ter muito cuidado com essa parte aí da documentação, quando você for nos consulados, não, quando você for no... como não? Cartório. Quando você for no cartório para pegar os documentos certinho, sempre confere data de nascimento, o nome, se o nome tá certo, o nome tá certinho, bonitinho. Às vezes uma letra no nome tá errado, rapaz, depois vai dar uma confusão, você vai ter que ir lá, pegar outro documento, pagar de novo, esperar prazo de novo. Então essa parte da documentação é realmente muito cuidadosa, muito burocrática. Prestem muita atenção nisso, que é o que vai fazer ali também dar uma demorada a mais. Enfim, parte de valores, né? Como eu falei pra vocês, quem tava aí nessa parte da burocracia foi o meu primo, né? Ele que foi o cabeça ali do processo todo. Então ele me passou que foi em torno de 5 a 6 mil euros. Mas eu acredito que tenha sido um pouco mais, né? Não sei, mas eu acredito que tenha sido, assim, no mínimo, entende? No mínimo 5, 6 mil euros. Porque, enfim, igual eu falei, a parte da documentação, cara, é muito dinheiro, Porque cada certidão você tem que fazer é cento e pouco. Cada certidão. E aí você tem que pegar a certidão de casamento, de óbito, casamento e óbito, nascimento, casamento, e aí vai pegando. Então essa parte é uma parte bem custosa, mas aí acredito que hoje em dia seja no mínimo aí, se você for fazer em euros, no mínimo você vai gastar em torno de 5, 6 mil, tá? No mínimo, uma base, assim, né, nessa parte do processo. Tá? E aí, enfim, aí teve outros serviços também que meio que são a parte, né? Aí depende de cada assessoria. Tem assessoria que não faz a parte da documentação, tem assessoria que não faz a parte da inscrição no AIRE, tem assessoria que não agenda o passaporte, enfim, aí depende, entendeu? Às vezes você vai contratar só a parte ali do processo no Comune, entendeu? Então, enfim, vale a pena você perguntar isso antes de você contratar uma assessoria, você perguntar se eles fazem o processo inteiro, se tem alguma coisa que é pago à parte, que é pago afora, enfim, que é pago algum extra, entendeu? É bom você se informar de tudo isso certinho.
E aí tô falando aqui de assessoria pra vocês, e como eu sei que vai ter gente que vai falar aqui nos comentários ou até mesmo no Instagram perguntando qual foi a assessoria que a gente fez, eu não tenho uma assessoria aqui pra passar pra vocês, pra indicar, porque como eu falei, enfim, não sei, foi a minha experiência, igual eu falei, eu também não tive muito contato direto com a assessoria, era mais o meu primo, enfim, que era o cabeça ali, que tava cuidando de tudo e tudo mais, mas eu não vou recomendar a assessoria que a gente fez, eu não vou recomendar ela pra vocês, porque eu não fiquei 100% satisfeita com o resultado, assim, eu achei que talvez demorou um pouco mais do que poderia ter demorado, enfim, algumas coisas a gente, né, serviços e serviços, enfim, eu não fiquei 100%. Enfim, aí por conta de algumas coisas eu não vou indicar a assessoria que a gente fez, não vou indicar ela pra vocês, tá? Porque aí aqui eu só passo o que eu acredito e confio 100%, é o que eu passo pra vocês. Então nesse caso eu vou ficar devendo aí a indicação de uma assessoria. Na verdade eu vou ficar devendo entre aspas, né? Como eu falei pra vocês, mas no começo do vídeo, eu fiz a parte do agendamento do passaporte, eu fiz com o Mário Gasparini, não é Mário, Márcio Gasparini, eu fiz com ele, acredito que ele faça essa parte anterior também do processo, enfim, essa parte da cidadania em si, não só o agendamento do passaporte, mas a parte da cidadania em si, acredito que ele presta também esse serviço, aí vale a pena você entrar em contato com ele, dar uma olhada. E tem o tio Gui, um rapaz muito gente boa, que eu conheci ele lá na Irlanda, um pouco antes de eu vir pra cá. Conheci ele na Irlanda, enfim, tava na rua, tava gravando, ele foi super gente boa comigo, parou ali, me abordou, enfim, a gente trocou a ideia, conversou bastante. Inclusive a gente gravou um vídeo aqui pra eu postar pra vocês aqui no canal, falando, ele trabalha com isso de cidadania italiana, ele tem anos de Europa, anos de Europa. A gente gravou um vídeo muito top pra eu postar aqui pra vocês, só que tô no processo aí de edição desse vídeo, porque ficou um vídeo bem pesado, né? E enfim, aí eu tô no processo de edição desse vídeo aí pra vocês. Mas enfim, tem o tio Gui também, @tiogui no Insta, eu sigo ele. Então se vocês forem lá nos meus seguidores, vocês vão conseguir ver, né? @tiogui. Ele também trabalha com esse processo da cidadania italiana. Enfim, se vocês se interessarem, também podem entrar em contato com ele pra saber um pouco mais de informações. Mas em breve, se Deus quiser, vai sair esse vídeo aí no canal, eu com o tio Gui, ele passou muitos ensinamentos, enfim, um cara muito top, ele tem anos aí de Europa, e a gente gravou um vídeo muito legal, só que realmente ficou muito pesado aí, então a edição tá levando um pouco mais do que o normal. Então, reforçando aqui pra vocês que esse processo todo da cidadania europeia, do passaporte europeu, ele é um processo demorado, tá? Você tem que ter isso na cabeça, que é um processo demorado. Enfim, rapaziada, é sim um processo burocrático, é sim um processo demorado, é sim um processo caro, mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, eu posso falar assim que vale cada centavo, vale cada espera, sabe? É um processo assim que ele é, mano, recompensador, principalmente se você tem a vontade de sair do Brasil, tá? Não vou vender coisas aqui pra vocês se você não tem vontade nenhuma, não tem pretensão nenhuma de sair do Brasil, de tipo assim, morar em outro país que não seja o Brasil. Cara, só vai ter o privilégio de não precisar de visto para entrar em alguns países, sabe? Agora, se você tem essa vontade de, morar fora do país, morar na Europa, ou até se você viaja muito, né? Se você viaja, tipo assim, 1, 2 vezes no ano, talvez você não sinta tanta diferença, assim, no passaporte, sabe? Só ali, tipo, na parte da imigração, que é um pouquinho mais rápido. Mas se você viaja frequentemente, se você viaja muito, ou se você tem essa vontade de morar na Europa, cara, o passaporte italiano, o passaporte europeu no geral, ele é, assim, um divisor de águas. Com o passaporte italiano, você pode circular livremente pelos países da Europa. Você pode morar em qualquer um dos países que fazem parte da União Europeia, o que abre um leque de possibilidades, porque a gente tem muitos países muito bons aí que fazem parte da União Europeia. E, cara, você pode morar em qualquer um deles sem precisar de muita burocracia, né? Então, sem precisar de algum visto, sem precisar de nada, sem contar que te facilita também na hora de viajar, né? Como eu falei, você pode entrar em mais de 180 países sem precisar de visto, né? Incluindo aí os Estados Unidos, por exemplo, que a gente, com o passaporte só brasileiro, a gente sabe que é toda uma burocracia para tirar o visto para os Estados Unidos. Então, com o passaporte italiano, você não precisa de visto, preenche ali uma autorização, que é o ESTA, se eu não me engano, e aí você já pode entrar, você não precisa de visto nem nada, não precisa, sabe? É bem mais prático. E igual eu falei, cara, se você tem essa vontade, esse desejo de morar na Europa, o passaporte italiano, assim, o passaporte europeu no geral, mas principalmente italiano, né? Porque o passaporte italiano dizem que é o segundo mais poderoso
né, no mundo aí dos passaportes. O italiano é o segundo mais poderoso que a gente tem, então ele te abre muitas portas, né? Como eu falei, cara, só de você mudar assim pra Europa, ter a possibilidade de morar em qualquer país da União Europeia, cara, ele te abre muitas portas, dependendo da sua profissão também, facilita na hora de você migrar de trabalho, né, mudar de emprego. Se você trabalha, por exemplo, numa multinacional e essa empresa tem sede em um país europeu, né, em um país que faz parte da União Europeia, cara, para você poder fazer essa migração daqui para a sede no país europeu da sua empresa, acaba sendo mais fácil, né, por conta principalmente dessas burocracias de visto, enfim. Cara, tem só benefícios, assim, a cidadania europeia, cidadania italiana principalmente. Então, se você tem direito a essa cidadania, sugiro que você, vá atrás, procure, realmente pesquise, porque, igual eu falei, é caro, é burocrático, mas vale a pena total. E é isso, rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, contei um pouco, espero que não tenha ficado muito cansativo e que tenha dado pra entender certinho aí um pouco de como foi o meu processo, né, o processo da minha família na parte aí da cidadania italiana. Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado do vídeo. Igual eu falei, muita gente, muitos brasileiros têm esse direito à cidadania italiana. Uma formiga subindo aqui. Esse direito à cidadania italiana e acabam não indo atrás, não fazendo, enfim, não, deixa pra depois. E como eu falei, é um processo demorado, cara. Enquanto mais você deixa pra depois, às vezes vai te dar um estalo e falar, pô, vou embora. E aí você vai falar, putz, se eu tivesse começado a cidadania 2, 3 anos atrás, já tava prontinha. Entendeu? Então, pô, vale a pena você ir atrás. Às vezes você não tem direito da italiana, mas tem direito da portuguesa. Cara, na época da guerra ali, muitos imigrantes europeus vieram pra cá, né? Então, assim, provavelmente algum lado, ou lado do seu pai, da sua mãe, alguém vai ter um europeu ali, cara. Sabe? Alguém ali vai ter um europeu, um tio europeu, um vô, um tataravô, um tataravô europeu ali que vai poder te dar um norte aí pra algum canto, certo? Enfim, é isso, rapaziada, o vídeo aí da cidadania italiana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui também pra eu saber se vocês, pô, estão enfrentando esse processo de cidadania italiana, se vocês já enfrentaram, já tiraram o passaporte, ou se vocês estão procurando e indo atrás, correndo atrás para ver se tem, ou se vocês estão aí no processo de intercambista, né, para Irlanda, querendo ir para Irlanda, enfim. Se você tá, já deixo aqui a dica para vocês do site da Plaengo, vou deixar aqui embaixo na descrição o site da Plaengo para vocês podem escolher escolas ao redor da Irlanda inteira para vocês, de manhã, à tarde, escolas que tem aula de segunda a sexta, segunda a quinta, enfim. Lá no site da Plaengo tem tudo certinho para vocês tomarem a melhor decisão pro intercâmbio de vocês. Então vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Enfim, deixa um curtir aí. Se você chegou no canal através desse vídeo, já se inscreve, vai ajudar muito e vai vir muitos vídeos aí pela frente, contando como vai ser agora morar na Irlanda, tendo passaporte europeu, né? Migrando aí de intercambista para cidadã europeia, vai ser... Cara, eu espero que seja bem diferente, né? Só na parte do emprego de eu passar de 20 para 40 horas ou até mais, já muda assim completamente da água pro vinho. Mas enfim, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, me segue nas outras redes sociais se você ainda não me segue por lá, principalmente o Instagram, que eu sempre posto lá com vocês, a gente sempre tem uma troca muito boa pelo Instagram, mas aqui também a gente vai construindo esse relacionamento, essa troca muito boa aí. A meta é começar a postar mais vídeos, começar a postar com mais frequência pra vocês. Beleza, rapaziada? O próximo vídeo vai ser indo pra Portugal, tá? Inclusive amanhã eu já tô indo pra Portugal. Mas esse vídeo obviamente vai sair pra vocês só depois que eu já estiver na Irlanda. Mas enfim, o próximo vídeo aí vai ser em Portugal, esse vlogzinho aqui. Tô gostando muito de gravar esse formato de vlog pra vocês. Então vai ser o vlog saindo aqui de São Paulo, indo pra Portugal, explorando ali algumas coisas. E é isso aí, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.